E hoje o programa Experiência recebe uma profissional incrível, renomada no Rio de Janeiro. E assim, ela vai tratar, nós vamos bater um papo aqui sobre um tema tão em alta, tão importante para todos nós, gente, que é a psicóloga Cláudia Ildefonso. Um prazer recebê-la hoje na TVPS, no programa Experiência. E para você nos clarear, né, vários assuntos importantes. Vai ser muito bom, Cláudia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cris. É muito importante estar aqui também, poder participar com você desse momento, no seu programa. E hoje, gente, a gente estava conversando nos bastidores, né? Esse mundo tão hoje corrido para todo mundo, de muita informação. A gente sempre acha que a gente não tem tempo, o dia acaba, você não consegue executar todas as funções. A gente está sempre com aquela angústia, com aquela ânsia que não deu tempo, que precisa daquilo, sempre correndo, sempre atrasado, sempre. Eu me refiro à maioria das pessoas, né, Cláudia? Então, assim, eu acho que a psicologia hoje em dia é algo muito importante para o nosso equilíbrio mental. E eu quero, assim, que você nos fale já um pouco do que como você enxerga a sua profissão antes, tipo 10 anos atrás, ou talvez um pouco menos, e agora. Você nota, sim, a diferença das pessoas, né? Tanto nos tratamentos, tanto no número de pessoas. Talvez você tenha tido menos pacientes no passado e agora isso você pode estar com a agenda lotada. Fala um pouco sobre isso. Isso realmente foi uma mudança, assim, gritante, né? Eu tenho 34 anos de profissão. Então, quando eu comecei na profissão, né, eu fiz 2 vestibulares. Na época era o vestibular de economia e psicologia, né? Minha família queria que eu fizesse economia. Eu fiz até os 6 primeiros meses da universidade e saí. Falei, eu quero fazer psicologia. Vai morrer de fome. Eu falei, mas eu quero a psicologia, Aham. né? Então, eu vim de uma época em que o forte era só a psicanálise freudiana, e foi exatamente isso que eu fiz até então, né? De um grande tempo, realmente, só com a minha profissão, passaria fome, entendeu? Porque o nível das pessoas que procuravam a psicoterapia era um nível alto, não era para todos, Aham. porque era muito cara. Uhum. O investimento que o psicólogo ou psicanalista fazia também era absurdo. A gente pagava a supervisão, o analista, né, o estudo, grupo de estudos, então era um investimento muito grande. Então você também não poderia cobrar menos, né? Exato. Então ficava muito difícil. Aí foi melhorando, foram aparecendo outras linhas e aí foi se construindo uma ideia um pouco diferente da psicologia, que é coisa de psicólogo é para maluco. Não, né? Na verdade, o psicólogo é o psiquiatra que trata de uma pessoa com um problema mental. O psicólogo, ele dá esse suporte, né? Mas na verdade você precisa de uma medicação, você precisa do médico psiquiatra, né? Então o que aconteceu? Da pandemia para cá, houve o boom da psicologia, Exato. né? As pessoas se viram fechadas dentro de casa, perdendo seus entes queridos, né? Num desamparo total. E Uhum. aí a psicologia entra com força. Isso. Exatamente. E eu acho também que esse momento tudo, né, explodiu, assim, a área melhorou muito, com certeza. E eu acredito que também aí nesse período pós-pandemia, que nós já passamos dessa fase, né? Já estamos vivendo outro momento, mas eu percebo um momento de pessoas extremamente desequilibradas. Então, assim, não sei se consequência da pandemia, consequência, acredito eu, do mundo que estamos vivendo atualmente, né? Excesso de tecnologia, excesso de informação, excesso de tudo. E Excesso de isolamento, né? excesso, exato. Então, eu vejo o comportamento das pessoas, sabe? É aquilo de você conversar com uma pessoa, conversar com outra e falar assim: gente, não é normal. Gente, essa pessoa não bate bem. E aí, eu percebo nitidamente isso, sabe? Falando, conversando ou trocando.
informações por telefone, WhatsApp. O que você acha dessa situação? Você acredita mesmo que também esse momento agora tenha resultado nesse crescimento imenso? A questão da pandemia foi um fator fundamental Sim. para essa mudança, E né? esse momento de agora, né? De E aí, o 2, 3 anos. pós-pandemia, o que É. fazer com isso, né? Como vai ser agora? Será que essa ameaça que tivemos concreta no passado pode voltar, Uhum. né? As pessoas se isolaram e se deram conta do desamparo, ficaram sozinhas. Isso tudo contribuiu também para que se voltasse cada vez mais para o celular, né? Para tecnologia, né? A dificuldade é como se nós tivéssemos que aprender de novo a conversar com o outro, a olhar nos olhos do outro, né? Porque fica tudo muito fácil através de uma tela. Você não precisa se explicar, o outro não está vendo você, o outro está apenas lendo aquilo que você escreveu, né? Então, acho sim que a gente está passando por um momento muito difícil e de solidão da- do humano em geral, né? Não é uma coisa só aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Exato. É É uma nível coisa que mundial, é nível mundial, né? E eu acho que vai ter, como na vida eu vejo tudo como um ciclo, né? Eu acho que vai ter um momento em que isso vai ter que ser resgatado, essa questão da socialização, Uhum. né? E eu tenho pacientes adolescentes, eu vejo a necessidade de alguns de não estarem na rede, não terem Instagram. Correto. Então, isso facilita com que ele tenha um movimento de falar com o outro, Exato. de ligar para o outro. Ninguém liga mais. Não. Todo mundo manda mensagem. Isso. Ligar é algo que você tem que pedir hoje em dia. É. Antigamente a gente não pedia, a gente ligava, Isso. né? Sim. Cláudia, quando a pessoa chega no seu consultório e você, para começar um tratamento, se você percebe o que ela precisa e você direciona a um psiquiatra, por exemplo, se você vê Sim, necessidade. direciono. Em Eu algumas tenho. sessões você consegue captar isso? Sim, sim, consigo sim. Aquela pessoa que vem a mim, ela vem com uma demanda, com uma necessidade, né? Então, o meu papel ali como psicóloga é ouvir e acolher, né? Correto. É o meu momento, é o momento de acolhimento. Se ela tá ali, ela tá num desamparo, num sofrimento, né? Exato. Então, o meu papel é acolher. Vamos caminhar. Eu sempre falo assim. Me perguntam assim, qual é a sua linha, né? Eu aprendi com uma professora na faculdade que eu caminho com o meu paciente, né? Formação eu tenho várias. Eu me formei em psicanálise de grupo, na TCC, na Humanista, Rogeriana. Então, assim, eu hoje, com 30 e tantos anos de profissão, eu vejo que o paciente traz para você a necessidade dele. E é seu trabalho lê-lo, tentar entender o que ele está trazendo. Então eu falo, eu vou caminhar com você nesse tratamento. Se eu vejo que a pessoa está num sofrimento que só a psicoterapia ou psicanálise não vai fazer um efeito, eu preciso de uma ajuda e de um suporte, lógico que sim. Eu indico um psiquiatra, que eu tenho um que trabalha comigo já há bastante tempo. Cláudia, como a pessoa pode saber se ela está triste ou depressiva? Como eu vou saber se, né? Eu sei que existe a questão do período, você tá triste há quanto tempo, enfim. Nos passe essa informação que pra gente saber, tipo, né, diferenciar, tipo assim, não, a pessoa já tá com depressão, que é algo diferente da tristeza. Eu acho que a depressão, né, ela compromete diretamente o sujeito, aquele que está sofrendo, né? E a primeira coisa que nos atinge é o nosso autocuidado, né? Então, quando estamos deprimidos, há uma queda nesse autocuidado. Quando você está triste, é, hoje eu não estou bem, não vou Claro. malhar, não vou treinar, vou
vou ficar no meu cantinho. Isso não se perdura, entendeu? Uhum. Vem uma amiga, fala com você, vamos ao cinema? Vamos. Uhum. Sai daquela situação, né? O deprimido, ele não tem essa possibilidade de sair daquela situação, entendeu? Ele precisa de uma ajuda, né? Como que a pessoa pode diagnosticar, tipo assim, eu vejo todo dia fulano triste. Ele pode estar triste, como que eu vou saber se... Não, ele está 15 dias no quarto, então ele está com depressão, é uma doença. Ou, sabe, A depressão como... é uma doença, Sim, a tristeza sabemos, não é uma exato. doença. Mas tem algo que especifique, tipo assim, até para quem tá em casa, falar assim, nossa, meu filho tem 4 dias que tá triste. Já é depressão, não é? Existe algo para poder as pessoas falarem, não, precisa de um médico, preciso encaminhar fulano para um médico, A primeira coisa que um pai ou uma mãe, ao ver um filho fechado no quarto, né, é entender porque também está permitindo que esse filho fique fechado dentro desse quarto tanto tempo, né? Então está tendo uma falta desse olhar paterno ou materno para esse adolescente, essa criança, né? Porque não tá legal. Pode estar acontecendo 1000 coisas dentro daquele quarto, né? Com relação à depressão, a criança, ou o adolescente, ou o indivíduo, ou a pessoa, né, em si, começa a não querer se cuidar, não tomar banho, se isola completamente, ou isso é o caso, assim, que é óbvio, certo. né, da Que já tá gente ver, extremo, né? tá extremo, Aham. né, o perigo do suicídio, de querer se matar, acabar com a própria vida, que as nossas taxas de suicídio aumentaram absurdamente. Também tem aquele depressivo que você convive todo dia e que você acha que é uma pessoa assim mais fechada, mais calada, mas ele tem depressão. Ele está em Certo. depressão. Ok. E de repente você se surpreende. Nossa, mas ele se suicidou? Ele tentou contra a própria vida? O que Aham. aconteceu? O que está acontecendo? Mas ele estava depressivo e ninguém percebeu, Certo. né? Sim, A sim. gente criou um estereótipo de que o depressivo é aquele fechado no quarto. Não necessariamente. A depressão, ela se manifesta de N maneiras. E é isso que a gente tem que entender. Quem está do nosso lado, quem convive com a gente, vai perceber que tem alguma coisa errada. Se percebeu que tem alguma coisa errada, vai conversar, vai perguntar. É a questão da ansiedade no mundo, né? É algo que a gente já pode considerar normal, todas as pessoas têm, assim, todas. Estou falando a Todas as maioria, pessoas têm ansiedade, em né? algum nível, em Em algum algum grau, nível, em né? algum grau, sim, com certeza, né? A gente está num mundo do imediatismo, né? Exato. Então, é para ontem, não é nem para hoje Não, mais, agora é para ontem. é. Então, isso gera uma ansiedade. Você ter que completar algumas tarefas, você ter que dar conta da vida, da forma como a sociedade mostra para Isso. gente, né? Correto. Mas não necessariamente a pessoa tenha que se medicar por causa de uma ansiedade. Não, dependendo do Depende do grau. nível. O que acontece hoje em dia é um excesso de medicação. Eu vejo as pessoas, para tudo, resolve-se com um remedinho. Mas não é bem assim. A gente tem que ir atrás da raiz disso. O que está te causando ansiedade? Né? Por que você está assim? Por que você está se exigindo tanto? Né? Cláudia, a respeito da procrastinação, né? Que a gente vê também muitas pessoas com esse problema. E você pode dizer que isso é desenvolvido ou é da própria pessoa ou tem algo que desencadeia? Bom, eu acho que todas essas coisas. é, Tem pessoas que são mais. é, Levam mais tempo para fazer suas Claro, tarefas, depende da né? pessoa, É. exato. Tem outras pessoas que têm uma certa resistência em fazer algumas coisas, né? E a ansiedade também pode gerar procrastinação, né? Então, assim, o excesso de tarefas faz exatamente o movimento contrário. Você paralisa, né? Você começa. Eu falo muito para os meus pacientes o seguinte: escreva tudo o que você precisa fazer naquele dia. Sim.
quando completar alguma coisa, tica. Não precisa completar tudo. Só escreve o Correto. que você precisa fazer. Correto. Só dela completar uma tarefa ou ticar uma coisa, você tem a sensação de completude. Isso faz Uhum. você não sentir fracassado. Entendeu? Eu não consigo. Eu sou fracassado. Eu não consigo fazer nem as tarefas mínimas. Consegue sim. E numa tarefa mínima, divida em 3 ou 4 itens. Porque isso dá uma sensação que você está fazendo aquilo no seu tempo, com uma continuidade. Entendeu? Não que você é incapaz de concluir. Perfeito. Exato. É uma técnica, né? Que a pessoa pode É uma usar técnica. E aí para. a gente usa comportamental cognitivismo, né? Certo, Cognitivo. certo. Outra. Você considera também a questão de o poder das redes, né? Das redes sociais, o excesso que a gente já falou até em outras entrevistas, o excesso de rede social, o excesso de. Isso tudo pode afetar de alguma maneira, assim, gerar algum distúrbio, a pessoa pode desenvolver algo por excesso de. Sim, lógico, né? Em alguns países, né? No Japão, por exemplo, essa questão da rede social é tratada como um vício de verdade e é tratada da mesma forma como se você tivesse uma questão de vício de drogas ou álcool, da mesma forma. Você é internado da mesma forma. Entendeu? Então, sim, isso pode desenvolver doenças, sim, Uhum, entendeu? E hoje em dia isso está muito claro, né? Porque você não consegue ficar sem o celular, né? Você tem um celular para tudo na sua vida hoje em dia, né? Sua identidade, seu banco, né? Seus contatos, né? É sua vida, né? Agora, é aprender a lidar com o celular, não que ele te controle, mas você que tenha o controle dele, claro. né? Isso é muito difícil, Uhum. né? Porque ele é feito de uma forma que você vai, né, passando os conteúdos e vai se encantando com aquilo, né? É Isso, quase como um encantamento. é Você vai, sim, né? Você vai passando os conteúdos e se encantando com aquilo. Quando você vê, passou 1 hora do seu sem dia, dúvida, 2 horas do seu dia, sem dúvida. e aí você não fez o que deveria fazer, você vai sempre se atrasando, né? A procrastinação também está aí. Exatamente, está envolvida. E a questão de se sabotar. Como você vê isso? Existe alguma técnica para a pessoa tentar diminuir esse ato? Ah, vai depender de pessoa para É, pessoa, né? Como é que a gente vai usar, que técnica a gente vai usar com relação a pessoa estar se sabotando ou não, né? Sim, hoje muitas pessoas se sabotam, é. né? É, o se sabotar é uma forma de você se punir, né? Uhum. E aí, como o psicólogo tem que entender o porquê a pessoa está naquele processo. Por que que ela está se sabotando? Por que que ela não se sente merecedora de alguma coisa, né? Certo, exato. Hoje você vê essa questão de ser medicado, né, com um psiquiatra. Uma pessoa que já está no nível de tomando medicação, por exemplo, ela deve continuar com as terapias com psicóloga ou não? Sim, eu acho que tudo é uma complementação. Eu encaro isso como uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, eu tenho o endocrinologista que eu trabalho, eu tenho o psiquiatra com quem eu trabalho. Então, eu acho que tudo é uma equipe multidisciplinar. Você sozinho, você não dá conta completamente do que precisa ser visto, né? Eu acho que é tudo assim, é uma equipe trabalhando para o bem de uma pessoa. É, verdade. Como a gente vê muito hoje também, né, a questão das pessoas com dependência emocional. Como a pessoa se livrar disso, existe, com certeza depende também de pessoa, tem pessoas que tem, a gente vê muita mulher que não consegue sair de casamento, né? A questão de pessoas hoje em dia, eu não sei, esse o crescimento do narcisismo,
que se Sim, tornou algo de uns anos para cá, é como se fosse um modismo. é. Mas a gente percebe nitidamente nas pessoas, não sei se sempre tiveram esse comportamento, ou se isso vem acontecendo também de um tempo para cá. Eu acho que as pessoas estão vivendo cada vez mais fechadas, né? E no sentido de egocêntricas, né? Então, a questão do narcisismo que você está falando aí, né? A dependência emocional vem das pessoas, vem da baixa autoestima, né? E Correto. aí o que acontece é um prato cheio para aquele que quer usar o outro para si mesmo, né? Para levar vantagem para si mesmo, né? Então, assim, o dependente emocional, ele tá naquela relação porque ele não se sente bom o suficiente para ter escolhas, para encontrar pessoas que lhe que, que o completem, né? Então ele serve ao outro. Sim, sim. Você tem alguma dica, Cláudia, para as pessoas que estão com dificuldade, assim, de descobrir se estão com algum desequilíbrio mental? Existe algum teste? Sabe, no mundo hoje a gente percebe que às vezes as pessoas podem ter crises, ou desenvolver alguns traumas, né? Que a gente vê aí, crise do pânico, enfim, algumas síndromes que vêm devido, né, a algum processo psicológico que não foi tratado, algum processo mental que não foi tratado. Você tem alguma dica para falar, gente, sentiu isso, atravessou a rua e viu isso, e sentiu, sabe, assim, situações do cotidiano que possam levar a pessoa a algo assim, dessa gravidade, né? Existe alguma técnica para saber, sabe? Existe algum teste que a pessoa possa fazer para saber como ela está mentalmente? Existe isso? Eu acho que a melhor forma de você entender o que está se passando com você, se você está achando que alguma coisa está errada com Uhum. você, é você conversar. Converse com um amigo, converse com um familiar, receba dele, aprenda a ouvir o que ele está falando. E aí, a partir daí, você fazer uma autoanálise no sentido, nossa, eu tô muito nervosa, eu tô muito ansiosa. Eu vou buscar uma ajuda de um psicólogo, de um profissional Exato. da saúde mental. E aí, eu realmente, eu sou muito chata nisso. Eu acho que tem que se procurar o profissional certo e o psicólogo, ele Correto. faz 5 anos de universidade exatamente para isso, para Aham. poder ajudar, né? Então, assim, ir em busca disso e é em busca do seu autoconhecimento, porque com a psicoterapia você começa a se conhecer e aí sim você vai entender que eu não estou bem, eu estou precisando disso. Eu naquela situação eu agi de uma forma estranha, o que está acontecendo comigo? E aí você começa a se autoanalisar. Por exemplo, eu faço análise desde os meus 20 anos de idade. Uhum. Hoje eu tô com 60 anos, Gente, né? Então, assim, são 40 anos de autoconhecimento. Aí tu não fala, mas você não para? Falei, primeiro eu não paro porque eu sou psicóloga e eu exato. preciso, né? Mas não paro porque eu passei por vários momentos na minha vida que não foram fáceis e foram fundamentais para mim, né? Como Sem eu estava dúvida. falando para você, principalmente que eu passei por 2 vezes pelo câncer. É. E isso foi fundamental para mim. Nossa, sem Então eu dúvida. acho que a psicoterapia é algo que hoje em dia, graças a Deus, todo mundo pode fazer, entendeu? É algo que todo mundo deveria fazer, Sim, buscar o autoconhecimento. E aí talvez as pessoas não tivessem tão perdidas como estão hoje, verdade. Com né? certeza, acredito que cada vez mais todos nós vamos, né, estamos precisando dessa ajuda de um profissional e só vem para acrescentar, né? A Exatamente. gente nunca perde, nunca perde, A é gente para só ganha. acrescentar, só ganha. Olha, foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada, Cris, Esse igualmente. assunto, né, a gente podia ficar realmente horas conversando, porque são muitas perguntas, são muitas dúvidas, mas eu espero que você tenha aprendido um pouquinho aqui com a Cláudia, com essas super dicas. E
Continuem conosco. Muito obrigada mais uma Obrigada vez, a você. Cláudia. Muito obrigada. Continuem assistindo toda a programação da TVPS, programa Experiência, dentre vários outros da nossa grade. E clique aqui embaixo, curta, compartilhe, veja nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência.